Bom, pessoal, então retomando, como falado, o presidente pode ser processado na vigência do mandato por crimes de responsabilidade ou por crimes comuns relacionados à função. Vamos ao artigo 86 da Constituição, caput, veja o que diz lá. Admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Então nós temos aqui as duas hipóteses em que o presidente pode ser processado na vigência do mandato. Por crime comum relacionado à função ou por crime de responsabilidade. Vamos começar analisando primeiramente os crimes de responsabilidade. Então coloque aí. Processo e julgamento do presidente da República nos crimes de responsabilidade. É um tema muito atual, hein? É um tema muito atual e muito importante. Bom, primeiramente, temos que identificar a natureza jurídica dos crimes de responsabilidade. O STF entende que são crimes de natureza político-administrativa, mas com as garantias inerentes ao processo penal, quais? Contraditório, ampla defesa, embora o procedimento seja específico, tá? Então são crimes de natureza político-administrativa, com garantias inerentes ao processo penal, assistência por advogado, contraditório, ampla defesa, crimes de responsabilidade, que tem previsão no artigo 85 da Constituição. Então, no artigo 85 diz: são crimes de responsabilidade do presidente da República aqueles que atentem contra a Constituição Federal. Então, atentar contra a Constituição Federal é crime de responsabilidade, hein? Então, muita atenção. Atentar contra a Constituição Federal é crime de responsabilidade. Já vimos alguns por aí, né? Mas, retomando, são também crimes de responsabilidade atentar contra 1. A existência da União. 2. O livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. Então, o presidente da República, por exemplo, atentando contra os poderes do Estado, contra o Ministério Público, caracteriza crime de responsabilidade. Seguindo. Também atentar contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, é crime de responsabilidade. Atentar contra a segurança interna do país, a probidade na administração, a lei orçamentária e o cumprimento das leis e decisões judiciais. Então nós temos aqui, no artigo 85, a definição dos crimes de responsabilidade. Crimes de responsabilidade que são regulados pela lei 1079 de 50, conforme disposto no parágrafo único do artigo 85. Então diz lá: esses crimes serão definidos em lei especial, o GRIF. A lei é a 1079 de 50, que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Então, as regras relativas ao processo e julgamento do presidente da República por crimes de responsabilidade devem obedecer o que é previsto na lei 1079 de 50, adaptado à Constituição Federal. Por quê? Porque a Constituição Federal é posterior. Logo, essa norma deve ser compatível com a Constituição. Dispositivos que não forem compatíveis com a Constituição não são recepcionados. Tá? Então, nós vamos analisar agora qual é o procedimento relativo ao processo de julgamento do presidente da República por crime de responsabilidade. Os crimes definidos no artigo 85 e também na lei 1079 de 50, especificamente no artigo 4º, diz lá, são crimes de responsabilidade usados do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal, repete, está dito na Constituição, embora seja anterior, especialmente contra a existência da União, livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, dos poderes constitucionais dos Estados, veja que a Constituição aqui diz mais, o exercício dos direitos políticos e individuais, segurança interna do país, probidade na administração, lei orçamentária, a guarda e o legal emprego do dinheiro público, o cumprimento das decisões judiciárias. Então, o mais adequado é o que é previsto na Constituição. Tá? Então, na Constituição, nós temos lá 1. Existência da União. 2. Livre exercício do Poder Legislativo, Judiciário, Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação, dos Estados, olha só,
Então, o presidente atuar contra um Estado é crime de responsabilidade. Os poderes estaduais é crime de responsabilidade. 3. Atentar contra o exercício dos direitos políticos individuais e sociais. E 4. Atentar contra a segurança interna do país. Inciso 1 ao 4 são chamados de crimes de responsabilidade de natureza política. Já do 5 ao 7, crimes de responsabilidade de natureza funcional. Temos lá probidade na administração, violação da lei orçamentária e descumprimento de decisões judiciais ou das leis. Então, esses últimos, crimes de responsabilidade de natureza funcional. Já os 4 primeiros, crimes de responsabilidade de natureza política. Então, crimes de responsabilidade, fundamento. Artigo 85 da Constituição e artigo 4º da Lei 1079 de 50. Bom, agora temos que definir o legitimado, quem tem legitimidade a apresentar acusação contra o presidente da República por crime de responsabilidade. Muito cuidado. A tendência é falarmos Procurador-Geral da República. Errado. Procurador-Geral da República não tem legitimidade para apresentar acusação contra o presidente da República por crime de responsabilidade. O legitimado é o cidadão. Qualquer cidadão, a comprovação se faz através do título de eleitor, tem legitimidade para apresentar uma acusação contra o presidente da República por crime de responsabilidade. Basta você lembrar do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. A acusação por crime de responsabilidade, especificamente por improbidade administrativa, as famosas pedaladas fiscais, né, que não eram crime de responsabilidade até então, e não são mais crime de responsabilidade depois. Mas isso é uma outra discussão. Né? Não eram e não são atualmente. Mas foram crimes de responsabilidade naquele caso. Tá? Mas feita essa pequena observação, quem é que apresentou acusação contra a ex-presidente Dilma Rousseff? Janaína Pascoal, Miguel Reale Júnior, Hélio Bicudo, que assinavam a peça acusatória. E onde é que tem essa previsão? No artigo 14 da Lei 1079 de 50. Olha o que diz lá. É permitido a qualquer cidadão denunciar o presidente da República ou ministros de Estado por crime de responsabilidade. E aqui diz, já dando uma dica, por isso que é importante acompanhar com a Constituição, perante a Câmara dos Deputados. Então, a acusação, no caso de crime de responsabilidade, pode ser apresentada por qualquer cidadão, deve ser apresentada à Câmara dos Deputados. O processo de julgamento, ele é bifásico. Então, o processo de julgamento do presidente da República, o crime de responsabilidade, ele é bifásico, ele tem 2 fases. Uma primeira fase desenvolvida no âmbito da Câmara dos Deputados e uma segunda fase desenvolvida no Senado Federal. Vamos ao artigo 86 da Constituição. Veja o que diz o 86. 86 caput. Admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados. Então, a Câmara dos Deputados, ela exerce o juízo de admissibilidade. Então, o processo de julgamento ele é bifásico. Na primeira fase, compete à Câmara dos Deputados exercer juízo de admissibilidade. Hein? Seguindo lá no 86. O 2/3 da Câmara dos Deputados será ele submetido a julgamento perante o STF, não é o que eu quero agora, nas infrações comuns, e agora é o que eu quero, ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Então, como eu disse, o processo é bifásico. Primeira fase, cabe à Câmara dos Deputados, a quem compete exercer o juízo de admissibilidade. O Senado Federal, por sua vez, é quem, de fato, processa. O processo é instaurado no Senado e não na Câmara. A Câmara autoriza a instauração de processo. O processo só será instaurado no Senado, não na Câmara. A Câmara exerce apenas juízo político de admissibilidade. E o fundamento, além do 86, você encontra, respectivamente, nos artigos 51, inciso 1, que trata da Câmara dos Deputados, e 52, inciso 1, que trata do Senado Federal.
Vamos lá no 52, inciso 1. 51, desculpa, inciso 1 primeiro, né? Então, 51, inciso 1, Câmara, 52, inciso 1, Senado. Então, primeiramente, Câmara, 51, inciso 1, diz lá: compete privativamente à Câmara dos Deputados, inciso 1, autorizar, por 2/3 de seus membros, a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. Então, a Câmara exerce juízo de admissibilidade e o quórum exigido para autorização de instauração de processo contra o presidente da República é de 2/3. 2/3 ou 342 votos. Portanto, o processo se inicia a partir da apresentação à Câmara dos Deputados, ou procedimento, né, melhor, procedimento, corrigindo, tá? Então, o procedimento se inicia a partir da apresentação à Câmara dos Deputados de acusação contra o presidente da República por crime de responsabilidade. Lembrando, quem pode apresentar essa acusação é qualquer cidadão. Então, o Procurador-Geral da República, por exemplo, não tem legitimidade para tanto. Ele pode fazê-lo como qualquer do povo, como cidadão, mas não como Procurador-Geral da República. Então, a legitimação é conferida ao indivíduo cidadão, titular de direitos políticos. Apresentada essa acusação à Câmara dos Deputados, instaura-se um procedimento na Câmara para apreciação do pedido quanto à autorização para instauração de processo contra o presidente da República. Cabe ao plenário da Câmara dos Deputados se manifestar em juízo político de admissibilidade. Não precisa haver qualquer fundamentação. Vocês devem lembrar do caso de Dilma Rousseff, foi televisionado, inclusive, né? Aí alguns parlamentares, eu digo sim em nome de Jerusalém, eu digo sim em nome da família. Teve uns lá que eu não entendi muito bem, sim em nome de Jerusalém. Não entendi. Sim em nome de Cuba, ou em nome da Venezuela, ou em nome de Jerusalém, em nome dos Estados Unidos? Acho que em nome do Brasil, né? Mas aí é só uma curiosidade. Tá? Então não precisa ser fundamentado. Basta a manifestação positiva ou negativa. Basta a manifestação sim ou não. Então, muito cuidado com o que eu vou dizer agora. Cuida-se de juízo político de admissibilidade, hein? Juízo político de admissibilidade. Tá? Logo, o que se tem aqui é uma análise de conveniência e oportunidade. Então, mesmo que fique claro quanto a indício de autoria, quanto à materialidade relativa à prática de crime de responsabilidade, a Câmara pode não autorizar. Como eu disse, o juiz é político. Então, mesmo havendo indício de autoria, materialidade da prática do crime, pode não ser autorizado. O Congresso pode entender que não é o momento mais adequado, que não é o momento mais conveniente, olha lá, de se autorizar a instauração de processo contra o presidente da República. Porque a instauração de processo contra o presidente da República ela vai trazer algumas consequências importantes. Então, a Câmara exerce esse juízo político de admissibilidade, como falado, mesmo havendo farta prova quanto à autoria, quanto à materialidade de eventual crime de responsabilidade praticado pelo presidente da República, a Câmara pode não autorizar a instauração de processo. Autorizada a instauração de processo pela Câmara dos Deputados, remete-se a questão ao Senado. Se não for autorizado pela Câmara, arquiva-se a acusação. Então, cuidado. Autorizado pela Câmara, pelo quórum de 2/3, 342 votos, remete-se a acusação ao Senado. Não autorizado pela Câmara, arquiva-se a acusação. Não autorizado, o processo não poderá ser instaurado contra o presidente da República no Senado Federal. Então, a decisão negativa quanto à admissibilidade da Câmara impede a instauração de processo no Senado. A decisão negativa quanto à admissibilidade impedindo
portanto, impede, portanto, a instauração de processo pelo Senado Federal. Então, o juízo político negativo de admissibilidade da Câmara impede a instauração de processo no Senado Federal. Caso a Câmara exerça juízo positivo de admissibilidade, admita a instauração do processo, o que faz a Câmara? A Câmara edita uma resolução editada pela Câmara dos Deputados. Edita uma resolução em que a Câmara autoriza o Senado a instaurar processo contra o presidente da República e remete a acusação ao Senado Federal. Até aqui, o presidente não tem qualquer prejuízo quanto ao exercício de suas funções. O presidente está no exercício das funções. Não há aqui, até aqui, qualquer prejuízo ao presidente da República quanto ao exercício de suas funções. Exercido pela Câmara esse juízo de prelibação, esse juízo de admissibilidade, editada a resolução autorizando a instauração do processo, remete a acusação ao Senado Federal. E agora, uma outra observação importantíssima. O STF, no caso Dilma Rousseff, decidiu que o Senado não está obrigado a instaurar processo contra o presidente da República autorizado pela Câmara. Então, o Senado não está obrigado a instaurar o processo. Eu, particularmente, sou contra essa posição do Supremo. Eu adoto uma posição que era a posição adotada pelo Supremo, que é a posição absolutamente majoritária na doutrina, entendendo que cada casa legislativa exerce função distinta e não se sobrepõe. A Câmara autoriza a instauração do processo. O Senado processa e julga. Não cabe ao Senado, penso eu, em doutrina majoritária, exercer novo juízo de admissibilidade. Senão seria absolutamente desnecessário a Câmara. Você teria dois juízos de admissibilidade. A Câmara autoriza, instaura lá um procedimento para autorizar, autoriza, isso é trabalhoso, isso é custoso, desgastante. A Câmara autoriza, remete ao Senado, e o Senado não instaura um processo. Veja, perda de tempo, desgaste político, desgaste de dinheiro, para talvez nada. Talvez nada. Então a posição que se tinha antes do caso de Dilma Rousseff era: cada casa legislativa tem uma função diferente. A Câmara autorizando, o Senado estaria obrigado a instaurar o processo. Porque a Constituição diz que cabe ao Senado processar e julgar. A Câmara autorizou, agora ele tem que processar e julgar. Ele não tem que condenar, mas tem que processar e julgar. Tanto é assim, que a Constituição não traz qualquer regra quanto ao juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Senado. A regra que a Constituição traz é para julgamento pelo Senado. E ela estabelece lá também o quórum de 2/3 para condenação. Mas não faz qualquer referência quanto a um novo juízo de admissibilidade, porque não existe no sistema constitucional esse novo juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Senado. Porque as funções não podem se sobrepor. Quando você atribui um novo juízo de admissibilidade ao Senado, as funções estão se sobrepondo. O Senado está exercendo a mesma função que a Câmara. Um novo juízo de admissibilidade. Mas o STF mudou essa posição. Então o STF entende que o Senado não está vinculado, quando autorizada a instauração de processo, à decisão da Câmara. Quando a Câmara não autoriza, o Senado está vinculado, ele não pode instaurar processo. Agora, quando a Câmara autoriza, ele não estaria vinculado. O Senado exerceria um novo juízo de admissibilidade. E como não há previsão constitucional, nesse novo juízo de admissibilidade, o quórum será do 47 da Constituição, de maioria simples. Veja o que diz lá o 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria de votos. Presente a maioria absoluta de seus membros. Então, veja, não há aqui nenhuma norma que estabeleça a regra relativa a esse juízo de admissibilidade do Senado. Não tem quórum, não tem regra. Se não tem quórum, não tem nenhuma regra constitucional, aplica-se o 47. Então, o juízo de admissibilidade a ser exercido no Senado, o quórum é de maioria simples. Então, o Senado agora, recebendo a autorização da Câmara para processar o presidente da República,
exerce um novo juízo de admissibilidade. Juízo também político de admissibilidade. Câmara e Senado são órgãos de natureza política. Então, o Senado vai exercer um juízo político de admissibilidade, com as mesmas observações feitas em relação ao juízo político exercido pela Câmara. Não precisa ser fundamentado, não precisa ser motivado. Mesmo havendo fartos, indícios de autoria, comprovação de materialidade, o Senado pode não instaurar o processo contra o presidente da República, por entender que não é conveniente, por entender que não é oportuno, em juízo, repito, político. O quórum desse juízo de admissibilidade exercido pelo Senado é diferente do da Câmara. O da Câmara, como falado, 2/3. Do Senado, maioria simples. Aplica-se o artigo 47 da Constituição. Se for exercido esse juízo negativamente, ou seja, o juízo negativo de admissibilidade pelo Senado, arquiva-se a acusação e não se instaura processo contra o presidente da República, não havendo qualquer prejuízo ao prosseguimento do presidente no exercício de suas funções. Caso o Senado exerça juízo positivo de admissibilidade, caso o Senado decida instaurar processo contra o presidente da República, ele admite a acusação, admite a denúncia, que é a expressão utilizada na lei, não denúncia apresentada pelo Ministério Público, eu até prefiro acusação, tá? Mas a lei faz referência à denúncia. Então, admitida a denúncia pelo Senado, nesse momento, exercido o juízo político de admissibilidade pelo Senado, instaura-se formalmente o processo contra o presidente da República. E por que é importante destacar esse momento? Porque esse momento vai trazer consequências para o presidente da República quanto ao exercício de suas funções. Então, no momento que o Senado admite a acusação, ele acata, aceita a denúncia, ele instaura formalmente o processo contra o presidente da República. Instaurado formalmente o processo contra o presidente da República, no Senado Federal, o presidente ficará automaticamente suspenso de suas funções. Veja o parágrafo 1º do artigo 86, inciso 2. Eu vou ler os dois incisos, mas o que importa para nós é o inciso 2. Diz lá. Parágrafo 1º do 86. O presidente da República ficará suspenso de suas funções, impedido de exercer suas funções, então suspenso de suas funções. Anote agora uma observação relevante. A instauração do processo contra o presidente da República no Senado, ou seja, a admissão da acusação no Senado contra o presidente da República é causa impeditiva do exercício das funções, suspensiva do exercício das funções pelo presidente da República. Ele ficará automaticamente suspenso de suas funções. Não há aqui um novo juízo quanto à suspensão das funções. Ela é automática. Então, o Senado exerce juízo de admissibilidade, maioria simples, admite a acusação. Se ele não admite, vimos que arquiva-se. Admite a acusação e instaura-se formalmente o processo. Nesse momento, o Senado Federal, através do seu presidente, da sua presidência, envia mensagem ao presidente da República, notificação, comunicando ao presidente da República que ele está suspenso de suas funções, conforme determinado pelo parágrafo 1º, inciso 2 do artigo 86. Vamos até ele? O presidente da República ficará suspenso de suas funções, inciso 2, nos crimes de responsabilidade após a instauração do processo pelo Senado Federal. Vive a parte final. Após a instauração do processo pelo Senado Federal. Então, apenas quando instaurado o processo. Professor, eu entendi. Instaurado o processo, notifica-se o presidente que ele está suspenso de exercer suas funções. Não suspenso ad eterno? Não há juízo a ser exercido pelo Senado quanto à suspensão, ela é automática.
Ele fica suspenso, portanto, por quanto tempo? A resposta você encontra no parágrafo 2º do mesmo artigo 86. Olha o que diz lá. Se decorrido o prazo de 180 dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do presidente da República, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. Então, ele ficará suspenso de suas funções pelo prazo máximo de 180 dias. Se o processo não se encerrar durante esse período máximo de 180 dias, o presidente retoma suas funções, cessa o afastamento, cessa o impedimento, sem prejuízo ao prosseguimento do processo. Ele retoma suas funções e o processo prossegue com ele no exercício das funções. Então, instaurado o processo no Senado, comunica-se ao presidente da República que ele está suspenso de suas funções pelo prazo máximo de 180 dias. Instaurado o processo, portanto, inicia-se o processo de julgamento no Senado Federal. O julgamento é feito pelo plenário do Senado Federal, cabendo aos senadores decidirem se o presidente é culpado ou inocente da prática de crime de responsabilidade. O julgamento no Senado Federal ele é presidido pelo presidente do STF. O presidente do STF ele preside o julgamento, ele não julga. Você pode fazer um paralelo para você lembrar, não esquecer, com o Tribunal do Júri. Primeiro, porque o Tribunal do Júri é bifásico. Uma primeira fase, juízo de admissibilidade, juízo de prelibação. Uma segunda fase, juízo de libação propriamente, e juízo de mérito. E já na segunda fase, no Tribunal do Júri, quem é que preside o julgamento? O juiz presidente. Mas é ele que condena ou absolve? Não, é o conselho de sentença. Então aqui é algo similar. Primeira fase, juízo de admissibilidade. Segunda fase, juízo de mérito. Quem preside o julgamento? O presidente do STF. Mas ele julga? Não. Quem julga são os senadores. E onde é que está isso? Parágrafo único do artigo 52. Vamos lá no parágrafo único do 52. Veja o que diz lá. Nos casos previstos nos incisos 1 e 2, o nosso exemplo é o inciso 1, presidente da República, funcionará como presidente do julgamento o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, a pena do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Então, uma vez instaurado o processo, inicia-se o julgamento, que será feito pelo plenário do Senado Federal, presidido o julgamento pelo presidente do STF. A condenação depende do quórum de 2/3, ou 54 votos. Não atingido esse quórum mínimo, o juiz aqui também é político, hein? O juiz é político, tá? Não se trata de um juízo jurídico, o juiz é político. Político, portanto, de mérito. Logo, mesmo havendo fartas provas, o presidente pode ser absolvido, tá? Então o juízo continua a ser político. Então, admitida a acusação contra o presidente, o Senado instaura o processo, ele será julgado pelo plenário do Senado Federal, julgamento presidido pelo presidente do STF. A condenação exige o quórum de 2/3 ou 54 votos. Não atingido esse quórum, o presidente da República será absolvido da acusação de cometimento de crime de responsabilidade. Atingido o quórum de 2/3, 54 votos, o presidente será condenado. Condenado a quê? Qual a pena pela prática de crime de responsabilidade? O próprio parágrafo único define a perda do cargo e inabilitação por 8 anos para exercício de função pública. Veja lá, parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos 1 e 2, funcionará como presidente do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente será proferida por 2/3 dos membros do Senado Federal, a perda do cargo com inabilitação por 8 anos para exercício de função pública. Então a sanção, ela acarreta a perda do cargo, o famoso impeachment, e a inabilitação para o exercício de função pública, leia-se na administração pública direta e indireta,
cargo de provimento, mediante concurso, cargo de provimento, mediante livre nomeação, e também cargos eletivos. Então, a condenação, ela acarreta a perda do cargo, o famoso impeachment, e ainda a inabilitação por 8 anos para exercício de função pública na administração direta e indireta, abrangendo cargos de provimento mediante concurso, de livre nomeação e cargos eletivos, como falado, pelo período de 8 anos. Cabe ainda aqui uma observação complementar quanto à condenação. O STF, no caso Dilma Rousseff, admitiu o fracionamento do julgamento. Ou seja, o julgamento se desse em 2 momentos. No primeiro momento, para definir a aplicação da pena de perda do cargo, ou seja, condenação e aplicação de perda do cargo. Condenado à perda do cargo, encerrada essa primeira etapa. Numa segunda etapa, o Senado analisaria se o presidente seria condenado também à suspensão dos direitos políticos pelo período de 8 anos. Aqui, novamente, foi uma inovação no caso de Dilma Rousseff, pois a doutrina absolutamente pacífica entendia que as penas aqui estão conjuntas. Condenado à perda do cargo com inabilitação. Não é e ou inabilitação. Então, condenado à perda do cargo com inabilitação pelo período de 8 anos. Não é aqui um novo juízo, mas sim uma condenação que abrange a perda do cargo e a inabilitação para o exercício de função pública. Óbvio que se o presidente da República renuncia, ele não pode ser condenado à perda do cargo. Vai restar a aplicação da inabilitação para exercer função pública pelo período de 8 anos, a suspensão dos direitos para exercer função pública durante o período de 8 anos. Agora, se o presidente está ainda no cargo, ele é condenado à perda do cargo com inabilitação. É bastante óbvio, me parece, com conjuntivo e não disjuntivo. Porém, no caso de Dilma Rousseff, ficou decidido a possibilidade de se fracionar o julgamento em 2 momentos. No primeiro momento, condenação à perda do cargo, e no segundo momento, condenação à suspensão dos direitos políticos pelo período de 8 anos. Dilma Rousseff, ex-presidente, foi condenada à perda do cargo, foi empichada, já quanto à condenação à suspensão dos direitos políticos, não houve quórum necessário no Senado para suspender os direitos políticos, que seria o mesmo quórum de 54 votos de 2/3. Então ela não foi condenada à suspensão dos direitos políticos. Ela manteve os seus direitos políticos. Não há vinculação de instâncias, o juízo aqui é político, logo, eventual condenação ou absolvição não vinculam, por exemplo, um processo judicial. Então não há vinculação de instâncias. O presidente pode ser condenado na esfera política por crime de responsabilidade e pode ser absolvido por crime comum. Pode ser absolvido por crime de responsabilidade e condenado por crime comum. Absolvido pelos dois e condenado pelos dois. Não há vinculação de instâncias. Basta lembrar aqui do caso Collor de Mello. O ex-presidente Fernando Collor de Mello foi condenado por crime de responsabilidade, foi empichado e teve suspenso seus direitos políticos pelo período de 8 anos, embora ele tenha renunciado um pouco antes. O processo prosseguiu, mas ele foi absolvido no processo judicial, porque não há vinculação de instância. Observação final aqui, quanto ao crime de responsabilidade, é que não cabe controle jurisdicional quanto ao mérito da decisão. É possível controle jurisdicional quanto ao procedimento, às regras procedimentais, às regras processuais, tanto constitucionais como legais, porém não cabe controle jurisdicional quanto ao mérito da decisão. E por quê? Porque a decisão, como falado, ela é política. Se a decisão é política, de conveniência e oportunidades políticas, não há que se falar em controle jurisdicional quanto ao mérito, como falado. Embora se admita controle jurisdicional quanto à forma, quanto ao procedimento, tanto constitucional como procedimento estabelecido
em lei. Bom, vimos aqui processo de julgamento do presidente da República por crime de responsabilidade. Vamos fechar esse bloco. Próximo bloco, vamos analisar processo de julgamento do presidente da República no caso de crime comum relacionado à função. Já voltamos.